Salmo 93. 91. Salmo 91, versículo 3. Mas nós vamos ler o 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 e continuar no verso 3. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu sei que nós vamos terminar esse salmo já com ele decorado, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ok, Pai, nós precisamos disto. Nós precisamos ser guardados por Ti debaixo das Tuas asas, porque aí há refúgio e segurança para os Teus filhos. E dá-nos os olhos abertos para ver a suficiência de Jesus. No nome do Senhor Jesus, nós o pedimos. Amém. O Senhor, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará. Não é você que se livra, é Ele que livra você. É graça plena. Você sabe qual é a definição de graça? Vamos ver se a gente lembra. Definição de graça. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. Porque você pode dizer assim: eu não merecia até ser salvo. Depois da salvação, eu mereço. Não. Continua sendo imerecida. A graça não negocia conosco. Não faz troca de favores. É Deus dando. É Deus fazendo tudo. Viu, Carlão? É Deus dando. É Deus fazendo tudo. Estou falando para o Carlão lá, porque Carlão tem passado por uma luta bastante bonita. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Nem tem condições de merecer. Por favor, se você acha que merece alguma coisa, eu quero lhe dizer que a única coisa que você e eu merecemos é o inferno. Porque esta é a consequência. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós não merecemos a graça. A graça é favor incondicional de Deus para conosco. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Vimos aqui várias vezes, várias histórias de passarinheiro. Tudo que é nirodiano, de Nirode, o príncipe da Babilônia que criou e construiu o primeiro sistema mundial de Babel, de Acade, de Calné, aquelas cidades que faziam parte de um projeto mundial e que hoje está se instaurando no mundo pela novus ordem secularum, ou, para dizer no sotaque do Bush pai, a nova ordem mundial. O sistema da governabilidade. Agora,
Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não acredito, queridos, e eu falei isso domingo passado, que esta peste perniciosa esteja ligada necessariamente ou propriamente a uma questão de infectologia. Ainda que temos que nos valer de dados históricos para mostrar que o judeu é um dos povos que mais foi protegido de doenças endêmicas na história da humanidade. Por isso o judeu é um dos povos que tem se preservado, como os chineses, por milênios. Mas uma das causas do judeu é a ablução. O que é a ablução? Não sabem essa palavra? Ablução? Lavar. Eles lavam os pés, as mãos, o rosto, tinham higiene. Isso é muito bom. Sabe-se hoje que grande parte das doenças de hospital são frutos da falta de higiene. O médico sai de um paciente aqui e passa para o outro sem lavar a mão. E aí não pode. Na história, o livro A História da Medicina tem um fato muito interessante e triste. Porque antigamente o médico não se vestia de branco, vestia-se de preto, terno preto. E um cirurgião, um obstetra, todas as mulheres que ele fazia parto no hospital dele morria. Todas. E as que tinham crianças fora, vingava. Mas ninguém sabia, até que Pasteur descobriu com o microscópio que tem uns bichinhos invisíveis chamados micróbios, bactérias. Ele não sabia que ele era o agente que infectava as pessoas. Porque o médico fazia uma cirurgia e depois fazia assim. Ele era o fator de trazer doenças. Quando ele soube disso, ele jogou-se debaixo de um trem. Ele não fazia isso por maldade, mas por ignorância. E nós também sofremos muito pela ignorância no campo espiritual. E eu creio que o judeu, por exemplo, foi preservado muitas vezes. Na época da gripe espanhola, eles tiveram poucas mortes na Europa, porque eles lavavam as mãos. Mas essa peste perniciosa aqui não se está tratando de defesa de alguma doença, ainda que eu creia que quem ama adoece menos. Tem até um livro de um brasileiro que é assim, de um médico, que escreveu: quem ama não adoece. Eu vou dizer, adoece menos. Porque se nós tivermos um equilíbrio na nossa mente, o escritor do livro de Provérbios, Salomão, ele diz que o espírito forte, o espírito seguro, sustenta o homem na enfermidade, na doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então você vai encontrar assim que o espírito, ele sustenta a alma para ela não se enfermizar. E a alma firme vai sustentar o corpo para não adoecer. Espírito, alma e corpo. Um espírito que tem paz, que tem tranquilidade, tem menos probabilidade de produzir na sua alma as enfermidades da alma. E uma alma
segura por Deus, ela vai ter menos adoecimento. Não é que nós temos aí problemas de ordem genética, nós temos aí problemas de ordem das regiões contaminadas, nós temos outras coisas aí que a gente não vai, está cheio de médico aqui para dizer isso. Eu só estou dizendo que peste perniciosa, para mim, não significa necessariamente isto, que essa peste perniciosa está ligada à vida espiritual. Domingo passado nós vimos uma das características da peste perniciosa na família de Moisés. Os dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam, começaram a falar mal de Moisés, porque achava que Deus não estava certo em usar Moisés. E ele diz assim: fala, por acaso eu estou sentindo que algumas pessoas estão com frio. Eu já vi alguém ali fazer assim, então seria interessante ver se esses friorentos têm razão. Onde eu estava? Miriam e Arão falaram mal contra Moisés e Deus escutou Moisés, que não falou nada. Diz assim: e o Senhor o ouviu Moisés, mas Moisés não falou. E nós falamos sobre a linguagem do silêncio daquele que é acusado e não se defende e fica diante de Deus. E Deus tomou a providência de chamar Miriam e Arão para a porta da congregação e tratou com eles, e Miriam ficou leprosa e teve que ficar numa quarentena de 7 dias para tratar deste mal, que é o mal da inveja. Se Deus escolhe uma pessoa, por que eu quero ficar no lugar dela? Isso é um adoecimento de Lúcifer. É a inveja que fez Lúcifer cair na posição de diabo, de Satanás. Esta é uma peste que ela entra na vida da gente. Os irmãos de José foram incendiados por essa enfermidade da alma. E eles não podiam admitir que José tivesse uma missão de Deus na vida daquele povo. Então começam as intrigas, produzindo desordem no corpo, na ordem social, na ordem eclesiástica, na família. As famílias são carcomidas por esses princípios de peste perniciosa da inveja. E acaba solapando as pessoas. A saúde familiar, a saúde da igreja, a saúde da sociedade e a própria saúde humana. Então, hoje eu queria andar um passinho a mais no capítulo 13 de Números 13. Nós vimos capítulo 12 a semana passada, vamos caminhar um pouquinho. Eu disse, não ter pressa, meus amados irmãos, não ter pressa. Eu creio que o Senhor está voltando, a vinda dele está muito breve, mas eu não vou ter muita pressa em querer mexer as coisas. Para poder terminar e dar conta, e se não der conta, não deu conta. Mas nós temos que andar com algumas verdades que precisam ser analisadas com mais profundidade, porque ela é que carcome a vida da gente. Então, capítulo 13,
versículo 1 e 2 inicialmente. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Nós vamos parar um pouquinho aqui. E vamos saber que o Senhor mandou fazer isso porque houve uma sedição. Eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte: Deus tirou o povo de Israel do Egito e disse para eles assim: vocês vão para a terra de Canaã. Essa terra é uma terra que mana leite e mel. É uma terra que tem muito ferro, muito ouro, muita prata, muito cobre. É uma terra rica. E vocês vão para lá. Eu vou dar essa terra para vocês. Eles saíram do Egito, começaram a reclamar porque saíram do Egito e tiveram muitas dificuldades no princípio da saída de Gósen, onde eles estavam gozando aquele tempo todo, até Horebe ou Sinai. São 10 paradas que eles tiveram que parar, a nuvem parava, eles andavam, tudo dali até o Sinai foi pela graça. Graça é quando Deus faz sem o sujeito merecer. A partir de Horebe ou do Sinai, eles assinaram um contrato. Eles disseram que o que Deus havia dito eles iriam cumprir. Aí passou a ser pela lei. E eles caminharam até Cades Barneia, que é a 32ª parada. Quando eles pararam em Cades Barneia, houve uma sedição, houve uma implicância. É uma coisa que existe hoje mais do que nunca, chama-se agitação já. Eu quero a coisa já. Eu não sei mais esperar. O aluno chegou para o professor e disse: eu quero fazer um curso de teologia abreviado. Eu quero um curso que eu conheça e seja rápido. E o professor perguntou: o que você quer ser? Abóbora ou carvalho? Porque para se formar uma abóbora basta 6 meses, mas um carvalho é 100 anos. O que você quer ser? Abreviado, só abóbora. E nós hoje somos esses agitados, que queremos as coisas ontem. E Deus não trabalha com ontem. Ele trabalha com os que esperam no Senhor. Estes esperam confiadamente no Senhor. Aí o Senhor tira os pés dele de um lodo e coloca sobre uma rocha firme e coloca nos seus lábios um cântico novo. Mas é tempo, porque fé que não é provada não pode ser uma fé aprovada. Toda fé, para ser aprovada, precisa ser provada. E há um tempo de maturação. Lembre-se uma coisa: o carvalho só cresce 2 meses por ano. 10 meses ele leva solidificando o seu crescimento. Com vento, com frio, com chuva, com seca, com problemas. Então nós temos que entender que Deus vai trabalhar conosco. E eles chegaram lá e ficaram nervosos. Nós vamos ler Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1, versos 19 a 22, que foi a agitação que o povo fez, porque eles queriam, olha, Deus disse, vai ser assim, mas eles disseram, nós precisamos ver se é assim mesmo. Quando você vai comprar
um cavalo, você tem que abrir a boca do cavalo para ver os dentes. Porque cigano costuma vender cavalo velho como cavalo novo. Ele pinta cavalo. Então nós estamos acostumados a fazer negócios vendo. Eu falei de ciganos porque tem muita coisa com o Egito. Viu? É uma raça que vem dali, daquelas misturas, etc. Então a gente quer constatar, mas Deus não trabalha com constatação. Porque quando o nosso querido apóstolo Tomé quis enfiar o dedo no buraco, Jesus disse, então enfia que você não vai ter fé. Pode enfiar. Quando ele viu isto, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ele disse, porque me vistes, crestes, Tomé? Felizes são aqueles que não precisam ver para crer. A crise da incredulidade é peste perniciosa. E ela tem uma palavra que acompanha, chamada dúvida. Dúvida é a encruzilhada em que você não sabe qual dos caminhos seguir. Dúvida. Qual é que eu vou seguir agora? Não sei. Não sei. E por isso que Judas, o irmão do Senhor, na sua carta, diz assim, apiedai-vos dos que têm dúvida. Tende piedade daquele que tem dúvida, porque ele não sabe para onde vai. Então nós vamos ver aqui, no verso 19. Então partimos de Horebe é Sinai, viu? E caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então Cades Barneia é a parada número 32 da caminhada. De Cades Barneia até a entrada, só faltavam mais 10. Eles passaram 38 anos parados lá. Por isso que aconteceu aqui. Eles ficaram paralíticos por 38 anos, porque eles não creram no Senhor. Porque não creram no Senhor, veio uma peste perniciosa sobre aqueles incrédulos. Deus queria destruir todo mundo. Ainda bem que Moisés orou por eles. Continue. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. O Senhor nos dá. Chegamos aqui e agora só falta nós chegarmos a entrarmos. O Senhor nos dá. Aí veja bem. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor. Deus te deu paz. Não temas e não te assustes. Deus prometeu, Deus vai te dar. Entre e possua. Aí veja o verso 22. Então, presta atenção. Todos vós... Para aí um tiquinho, doutor. Então, toda vez que você estiver lendo a Bíblia e tiver um então, é para parar. Eu tive um professor que dizia assim, quando você lê a Bíblia e encontrar o então pare. Pare e veja o que o então está ligando. Esse então aqui está ligando uma coisa. Deus disse que era para fazer. Então... Todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. O que é isso aqui, meu irmão? Será que Deus prometeu, ele é mesmo, é isso mesmo que ele prometeu? Será que o que Deus está dizendo é verdade? Será que o que Deus está falando é isso mesmo? Vamos mandar uns homens para poder ir lá e ver a coisa? Se você duvida de seu pai não tem palavra para você. Desconfiança.
Se você duvida, você desconfia do caráter dele. Todos vós. Aí o verso 23. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Moisés entrou na conversa. Aí ele foi falar com o Senhor disse, vai, pode mandar. Vocês estão desconfiando de mim? Pode ir. Agora vamos voltar lá para o capítulo 13 de Números. Eles mandaram 12 elementos, um de cada tribo, porque eram 12 tribos, mandaram, verso 25, mandaram 12 caras para lá, cada um de uma tribo, vamos lá, e espiem. Vamos ver. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles trouxeram um relatório do que viram e mostraram um fruto da terra. Eles trouxeram até um cacho de uva, trouxeram as coisas que encontraram lá e trouxeram para que Moisés e a turma visse. Vamos continuar. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Deus não tinha dito que manava leite e mel? E quando você quer provar o que Deus diz, você está sendo descrente da sua palavra. Você não está fazendo fé, você está fazendo ciência. Ciência é constatação de fatos. Lá em Maringá, há alguns anos atrás, mais ou menos uns 25 anos atrás, eu estava lá em Maringá, na casa de um irmão, estava numa conferência, e chegou uma moça e um rapaz e disseram assim: irmãos, tem um homem ali na praça, um pastor fazendo milagre. Olha, está acontecendo cada coisa lá. E o irmão, pastor Glênio, vamos lá? Eu digo, vamos. Eu estava de chinelo havaiana, fui botar uma coisa assim para sair, porque eu não sou acostumado a andar. E estava ali saindo. Quando eu cheguei no meio do quarteirão, o Senhor disse: você vai fazer o quê? Eu vou ver o homem que está fazendo milagre. Quando foi que eu já lhe disse para você ver homem e ver milagre? Eu disse para você olhar a minha pessoa na palavra e crer no que eu digo e não nos acontecimentos que estão acontecendo. Eu virei pro professor e disse: professor, dá licença, eu vou voltar porque Deus está me dando um pito. Ele disse: não, vamos voltar. O senhor pode ir ver o milagreiro lá, que eu estou voltando, que eu não preciso de fatos para comprovar a fé. No dia que eu precisar de um fato para comprovar a fé, ela deixou de ser fé e passou a ser ciência. É por isso que o Big Bang precisa de mais fé do que fé em Jesus Cristo. Porque ele é incomprovável e é impossível de você repetir o fenômeno. Não pode ser fato científico. E por outro lado, nenhuma explosão no universo gerou ordem até hoje. Portanto, senhor Big Bang, fique no seu lugar como hipótese. Agora, eles mandaram, ele disse que manava leite e mel, mas este não mana, nós vimos. Mas você vai ver o que vai acontecer. Vamos embora. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso,
e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Olha aqui. O povo, porém. Quando tiver porém, mas, diante da palavra de Deus que diz que dá, esses porém, esses mais, essas adversativas, você precisa ter cuidado com ela. Deus faz, mas você escuta e diz assim, ei, ei, ei. O povo, porém, que habita a terra é poderoso. Eles não viam que Deus era o Todo-Poderoso. Eles viram que o povo era poderoso. Que as cidades muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak. Homens de 2 metros e lá vai pedaço. Tem uma cama lá na Bíblia que tem 3,5 metros de comprimento. Que cabia um gigante. E o judeuzinho de 1,60 m de altura, como é que vai aguentar com um homem desse? Os homens são grandes. Eles esqueceram que Deus é maior do que os homens. Esse é o problema. E aí o que é que aconteceu? Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí eles começaram a dizer, ó, tem um bocado de povo, amalequitas, heteus, jebuseus, amorreus, cananeus, e nós não temos lugar. Deus disse, vai, a terra é de vocês, não temos lugar. Nós vamos depois estudar mais detalhadamente, que Deus já diz assim, e não é para tirar tudo de uma vez, não. Porque se tirar tudo de uma vez, vai ter feras que entram, vai ter devagar, que depois a gente vai estudar por que é isso. Vamos embora, um pouquinho mais para frente. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse Caleb aqui fez calar o povo, mas não fez o povo crer. Porque a dúvida é mais fácil de se infectar do que a crença. A incredulidade é uma praga que pega com mais facilidade do que a fé. Muito bem, verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os dois que voltaram com uma linguagem de Deus foi Caleb e Josué. Os outros 10 vieram dizendo o seguinte, eles são mais fortes do que nós. Nós não podemos. O que foi que Jesus disse que nós, quando é que nós erramos? Deixa eu ver se vocês se lembram. Jesus uma vez disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quanto poder Deus tem? A gente diz na teologia, a gente diz certo, todo. Mas na prática, quanto poder Deus tem? Davi foi levar queijo, e levar pão, e levar umas uvas passas para os seus irmãos que estavam lá na guerra contra os filisteus. Davi chega lá, tem um vale, do lado de cá está Israel, do outro lado está os filisteus, lá na frente está um gigante de 2,85 m de altura, todo armado com uma couraça com todas as coisas e blasfemando do nome de Deus. Saul, que era o homem mais alto, estava tremendo.
Aí chegou Davi e perguntou, o que está acontecendo aqui? Diz, o exército de... Porque era como esses fights modernos de MMA, UFC, que quando um ganha, o país ganha, ou quando essas brigas, eram mais ou menos uma coisa assim, tinha que lutar um contra o outro, se um ganhasse, o exército inimigo se rendia. Puseram lá o gigante e todo mundo tremendo. Davi chegou lá e disse assim, mas o que está acontecendo? Esse gigante está aí. Mas esse gigante, eu vou enfrentar os meninos, os irmãos dele. Você está louco? Ele disse, eu já matei um leão com uma pedrada e um urso com uma cacetada e não vou derrubar esse cara aí? E se você vai... Então, tentaram dissuadir o Davi aí, chamaram Saul também medroso, fracote. Disse, não, toma minha armadura. Mas quando Davi vestiu a armadura de Saul, o negócio engoliu o Davi. Porque o Davi não era grande. Mas o que eu acho interessante é a minha professora de escola dominical de 1957. Lá no interior do Piauí, dizendo assim, Davi viu que Saul, que o Golias era um alvo muito grande para ele errar. Ele não viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do alvo, que era muito grande para ele errar. E ele viu que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. E ele então foi lá no riacho e apanhou 5 pedrinhas. 5 pedrinhas, não foram 6, nem foram 4, foram 5. Porque 5 na Bíblia é o número da graça. Botou no seu embornal, apanhou a sua funda e... pá! No meio da testa, o único lugar que não tinha nenhuma proteção. O gigante bofe. Ele corre lá e com a espada do próprio gigante, que era um monstro de espada, cortou a cabeça dele. Que Deus é o seu? É aquele que você precisa constatar para poder assinar o contrato com ele? Peste perniciosa. Quando Deus dá uma palavra, ele se empenha pela sua palavra. Vamos ver esse salmo. Glênio, qual é o salmo? 138. Vamos ver se é. 138, 2. Vamos ver se é. Cabeça ainda está boa. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. A outra versão corrigida diz assim, porque magnificaste acima do teu nome a tua palavra. Deus só tem nome porque tem palavra. Um homem que não tem palavra não tem nome. Sabe qual é o nome dele? Mensaleiro. Não tem nome, não tem palavra. Não tem palavra, não tem nome. Deus tem nome e tem palavra. Leia aí a versão. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. O nome dele está aqui, a palavra dele está aqui, ó. Os céus e a terra passam, mas a minha palavra não passará. Você duvidou da palavra de Deus, você está dizendo que Deus não tem caráter, que ele é um mentiroso. É isso que o povo de Israel fez. Então, nós estávamos em que versículo? Do 25, do 13, em que versículo nós estávamos? Porque eu mudei e não lembrei de...
O povo, os amalequitas, o 31. 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Infamaram a terra que Deus havia prometido. Não podemos possuí-la, porque as dificuldades são grandes, os problemas são grandes, e só estou vendo a grandeza dos problemas, não estou vendo a grandeza de Deus. Continue. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E quando nós éramos tão pequenos que parecia gafanhoto perante eles. Continue. 14 já. 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Você vê o que acontece com uma praga? Ela contamina. 10 empesteados contaminaram a congregação inteira. 10 incrédulos contaminaram todo o povo. Por isso, 38 anos de paralisia. Continue, vamos caminhar mais um tiquinho, eu já tenho tempo. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Você escuta essa conversa assim, de vez em quando, no dia a dia das pessoas. Eu não devia nem ter nascido, eu podia ter sido um aborto, como Jó falou, ou porque o problema está chegando para mim, e logo comigo, por que não com o outro? E aí você vê aquela conversinha, essa conversa de descrença na palavra de Deus, que foi influenciando pessoas através de um sistema que governa este mundo, que é o sistema do mérito, do êxito, do sucesso, da conquista pelos seus próprios e não da dependência de Deus. Continue, vamos lá. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E ainda o vitimismo está aqui, e as crianças e as mulheres, está vendo? Nós somos vítimas, e somos vítimas desse Deus, porque foi ele que teve essa ideia. E ele teve essa ideia porque o povo clamou e disse: nós não aguentamos mais. Depois, quando Deus começa o processo, eles começam a reclamar de Deus. Mas fé que não é provada, não é aprovada. Você está debaixo do torniquete? Eu estou. E esse torniquete é o caminho para eu depender dele. Continue. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Aí você vai encontrar por que há divisões dentro das igrejas. Olha aqui, ó. É isso aqui. Caça um capitão, que é produto do capetão, para influenciar aqueles que têm mentalidade de retorno. Continue. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Aí eles estão agora diante do Senhor. Continue. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando se rasga a veste, nessa hora, é a hora da indignação. Muitas vezes, hoje nós não rasgamos mais as vestes, mas rasgamos a garganta, rasgamos a alma, rasgamos com indignação, quando se vê
essa promiscuidade de usar, por exemplo, a lei como forma de evolução espiritual. A lei não serve para a evolução espiritual. O que serve para a evolução espiritual é a vida de Cristo, é substituição. Senão você vai ficar um legalista de manguinha. Continue. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Esses são os dois. A terra que nós vamos espiar é muito boa mesmo, como Deus disse. Mas eles não fizeram mudar a coisa não. Continue. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Essa palavra agradar aqui é a graça. Porque nós fomos feitos agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Se o Senhor nos agradar de nós, nós vamos entrar nessa terra. E é pelo Senhor, é pela graça. Continue. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Que figuras de linguagem. Eles vão ser para conosco como pão. Nós vamos comer facilmente, porque o Senhor retira deles a sua força. Nós vamos tratar numa das pragas mais para frente, que Senaqueribe, rei da Síria, quando cercou Jerusalém, ele estava com mais de 185 mil soldados. O povo de Israel tremendo as pernas, morto de medo. E Deus diz: não temas, essa luta é minha, sou eu que vou fazer. E numa noite morreram de peste 185 mil soldados. Senaqueribe voltou para a Síria. Os seus 2 filhos o mataram. E ele ficou sem poder e sem vida. Porque ele blasfemou dizendo: quem é Jeová para que se tema? Eu sou o rei da Síria. Meu amigo, não brinque com isso. Não brinque com isso. Jeová continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e seluá para sempre. E o mundo não precisa ficar temendo, porque ele vai cumprir o seu propósito e haverá um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. É Bíblia. Não estou falando de arqueologia e nem de hipótese. Eu estou falando de um Deus que tem palavra e que cumpre a palavra que tem. Vamos caminhar mais um pouquinho. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. A congregação queria matar os 2 que estavam falando a verdade. Calebe e Josué. Vamos apedrejar esses 2. Aí a glória do Senhor disse assim: na minha turma vocês não botam mão não. Esses aqui são meus, e a glória do Senhor os separou. Preste bem atenção: todos pecaram e destituídos estão da glória, mas a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse: aqui não se mexe no que é meu. Vocês podem fazer fofoca onde vocês quiserem. Vocês podem fazer cisanha onde vocês quiserem. Mas do que é meu, eu cuido. Sou eu mesmo que cuido. E aí a praga vai cair nos 10, viu? Eu vou terminar hoje aqui com as pragas caindo nos 10. Não ficou 1. Vamos logo para ele, porque eu tinha mais coisa, mas vamos para o capítulo 14, 37 e 38. O tempo já se foi. E eu estou me prometendo a ser cumpridor do horário.
Estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Os 10 morreram de praga. Que praga é esta? A praga da incredulidade. A praga de querer ver acontecer. Não, eu vi com estes olhos que a terra há de comer. Você viu? Vi. Dá licença que eu vou sair de perto de você, que você não é dos da fé. Você pode ser até das fezes, mas não da fé. Você quer exame de fezes? Quero não. Aí, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Você não precisa de constatação, você precisa da palavra de Deus lhe dizendo a verdade. Glênio, você quer dizer que você morreu? Eu não. Isso é um pastor. Na nossa chácara. Debochando da palavra de Deus. Você quer dizer que você morreu com Cristo? Você está vivinho. Eu não estou dizendo isso não. Quem diz isso é a Bíblia. Eu nunca disse que eu morri. Quem disse isso foi a Bíblia. A Bíblia diz, eu estou crucificado com Cristo. Mas foi Paulo que disse isso, mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Eu não estou dizendo que eu estou crucificado. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que eu estou crucificado. E eu estou confessando o que Deus disse. E Deus não pode mentir. Ele disse, você está louco. Hoje esse pastor mora em São Paulo, adulterou 2 vezes, separou-se. Lamento profundamente por aquela vida, que eu tenho a mesma natureza que ele. Foi colega de classe com esse moço aí, metia a boca como professor. Eu não estou dizendo que eu estou crucificado em Cristo, que eu não sou louco. Quem disse isso é Deus. E eu creio no que Deus diz. E se Deus mente, eu estou perdido. Agora, se Deus não mente, Ele que começou a boa obra, Ele vai completar. Eu não preciso de constatação, de confirmação. Eu preciso que o Senhor sustente a sua palavra, dando-me fé pela sua palavra. Porque até a fé não é minha, é dele. Ele é o autor, ele é o consumador da fé. E ele nos deu a fé que vem de Jesus, para que nós crescemos em Jesus. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Primeira peste, a ideia maligna da inveja. A inveja satânica foi que fez a queda. A segunda peste, o segundo sintoma da peste é a incredulidade. Nós vamos continuar, que temos mais 2, acho que até o fim de dezembro a gente termina essas pestes. E vamos entrar para debaixo da asa daquele que nos protege e nos mantém seguros, que não precisa de nenhuma ação humana nos sustentando, porque é aquele que prometeu, ele disse, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso lugar de refúgio e segurança. Este salmo, ele é muito rico, viu, gente? Isso não é salmo de espantar espírito ruim, não. É de acabar com tudo quanto é demônios. Hoje de manhã nós citamos uma frase do reverendo
Vance Havner, ele disse: não existe diabo nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. E não existe diabo nos 2 últimos capítulos da Bíblia. Um livro que consegue destruir o inimigo que aparece no meio merece crédito. Ele começa sem diabo e termina sem diabo. Porque no meio o Senhor Jesus venceu e colocou ele na prisão eterna no lago de fogo. E você liberto para sempre na casa do seu Pai. Se você não crê nisso, lamento, não vou provar, não vou tentar explicar mais, porque isso chama-se Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. Eu não sei se temos mais algum cântico, Júlio. Temos mais um cântico e eu espero que você cante com louvor esse Deus que ama gente estrupiada que nem eu, mas que Ele ama esse povo que Ele não desiste. Nós temos aqui hoje alguns irmãos de fora, de longe, de algumas cidades mais distantes, que têm comido essa comida na internet. E outros irmãos que estão aí pelo mundo afora, desses mundos, e eles me disseram assim: olha, a gente está difícil ir hoje numa igreja. Deixa eu pegar esse que está aqui bem pertinho de mim. Eu estou sem microfone, mas você fala bem pertinho de mim. Esse cara aqui era bonito quando ele era novo. Foi um dos homens mais bonitos que eu já vi quando novo, casado com essa moça aqui. Mas depois que ele pegou essa barriga, né? Ele morava... Eu encontrei lá em Brodowski, no estado de São Paulo. E ele hoje está morando em Pompeia, né? Você fala aqui do lado, mas como que você disse que não tem ouvido mensagem de libertação, é só peso nas costas? Só peso nas costas. Nós tivemos a oportunidade de tentar conhecer algumas igrejas, fomos 8 vezes em uma igreja até dita batista, onde a última vez sequer a Bíblia foi aberta. E estava se falando em fazer censo para saber com quantos batistas podiam se contar, quantos músicos podiam se contar. Era um censo. Igual tentou fazer alguém que já deu mal. E a outra praga que nós vamos estudar é a praga do censo, que não tem consenso, nem bom senso. Mas como é que tem uma outra coisa que está hoje nova aí, que está rolando pela praça? Como é que é? Que chama a... da humildade das mulheres, né? Tem uma comunidade em São Paulo que agora as mulheres fazem promessa para Deus esperando recompensa. Então elas raspam o cabelo, começam a vestir roupas velhas, sapatinhos, rasteiras, porque Deus vai ser fiel e vai trocar o carro, vai dar a casa, né? Isso é o que está rolando aí nas igrejas, aí, os movimentos. Você está dizendo assim, conversa de invenção? Está enchendo as igrejas hoje desse negócio. Mulher de cabelo raspado, de pé com rasteirinha, com roupa bem, para poder fazer barganha com Deus. Como é que é graça? Graça é o quê? Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Nem é capaz de merecer. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.